na parte de terça-feira, discernimento espiritual aplicado. Naturalmente, os filipenses ficaram aflitos ao saberem do encarceramento de Paulo. Seu trabalho agora estava seriamente limitado. Ele não podia viajar mais, ele não podia pregar nas igrejas que ele mesmo fundou, ele não podia visitar sinagogas, não podia ensinar sobre Jesus como o Messias, também não podia fundar novas igrejas. Em resposta, os filipenses enviaram Epafrodito para verificar como Paulo estava na prisão, oferecer encorajamento e garantir que as suas necessidades físicas fossem atendidas. Vamos ler agora Filipenses capítulo 1 e os versos 12 a 18. Paulo está dizendo: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Aqui Paulo tranquiliza os irmãos de Filipos, tranquiliza-os, dizendo: quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Olha a forma positiva como Paulo está encarando a sua prisão, as suas algemas, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo não era prisioneiro por causa de más ações, mas ele era um prisioneiro por causa do amor de Jesus Cristo. E isso estava contribuindo para o progresso do Evangelho na casa de César, na família do imperador, na guarda pretoriana, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Imaginem só se Paulo não ficava dando testemunho e falando e pregando para os guardas que ficavam ali horas e horas, postados ali na porta da prisão ou dentro da cela, cuidando dele. Ele falava, porque aquilo que está dentro do nosso coração, a boca fala, e o coração de Paulo estava repleto, impregnado de Jesus Cristo. E ele, ao abrir a boca, falava de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Verso 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Ou seja, as algemas de Paulo serviram para encorajar os irmãos a não terem medo de serem presos. Ora, deveriam pregar mesmo com o risco de também serem presos. Não deveriam ter medo disso, porque a prisão de Paulo estava mostrando para todos os irmãos que mesmo na prisão estava existindo progresso do Evangelho. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Paulo está dizendo claramente que a pregação de Jesus Cristo nem sempre é pelo poder do Espírito Santo. Existem pessoas que exercem um ministério, um pastorado ou fundam uma igreja, não com o objetivo de salvar almas, mas por interesses financeiros, por ganância, por política ou por egoísmo. Aqui Paulo está dizendo, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, assim era naquele tempo, hoje muito mais. Estes o fazem por amor, alguns pregam por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal. Você sabe que hoje existem igrejas que só praticam extorsão, arrancando o dinheiro do povo. O único interesse deles é arrancar o dinheiro do povo. E aqueles que são ingênuos, sinceros de coração, porém ingênuos, estão sendo explorados. Mas isto já existia no tempo de Paulo. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal. São pregadores mercenários, não de forma sincera, diz aqui, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Paulo disse, o que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. De uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. E pessoas sinceras estão se convertendo, mesmo quando o pregador não é sincero do coração. O Espírito Santo salva muitos que ouvem a mensagem. Seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim,
sempre me alegrarei. Meu querido irmão, a mensagem que Paulo enviou aos filipenses deve ter sido surpreendente. Ele enxergava a sua própria situação com um olhar diferente. Guiado por discernimento espiritual, Paulo não via o seu encarceramento como uma barreira, mas como uma oportunidade de pregação. O que parecia ser um obstáculo tinha, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Enquanto muitos enxergavam apenas correntes e grades algemas, Paulo via os guardas romanos como pessoas que precisavam ser alcançadas para o reino de Deus. Ele também sabia que a sua prisão estava inspirando outros cristãos a se tornarem ativos e corajosos, proclamando Cristo sem ter medo das consequências. Não podemos ficar julgando ninguém dentro da igreja, mas existe o trigo e o joio. Não nos cabe dizer quem é trigo e quem é joio. Isso é Deus que julga. Mas existe o trigo e o joio entre os membros e entre os pregadores também. Por outro lado, muitos fiéis foram profundamente motivados a proclamar o Evangelho. Eles amavam tanto a Paulo que, ao verem o seu sofrimento por causa da fé, passaram a confiar ainda mais em Cristo e a servir ao Senhor com mais coragem e dedicação. Isso os encorajou a irem a lugares que antes evitavam e a falar quando antes se calavam. Como resultado, mais pessoas aceitaram a Cristo e começaram a espalhar a mensagem da salvação. Queridos, precisamos olhar com olhos positivos, mesmo aquilo que de ruim nos acontece, como aconteceu de ruim na vida de Paulo, sua prisão, suas algemas, mas ele viu em toda esta dificuldade, este sofrimento e encarceramento, ele viu chances, portas que se abriram para pregar o Evangelho a pessoas que nunca poderiam ser alcançadas de outra forma. Deus deu discernimento espiritual a Paulo, Deus dá discernimento espiritual para você. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Aleluia!